Professora Graça, vou lecionar a disciplina de língua portuguesa para os alunos do 5º ano do Colégio Emaús. Olá, 5º ano! E aí, tudo bem com vocês? Estão assistindo as videoaulas? Estão fazendo as atividades direitinho? Estão tendo alguma dificuldade? Palavras desconhecidas, vocês estão usando o dicionário? O dicionário tem que ficar pertinho ali de onde vocês forem fazer atividades, combinado? Vamos iniciar, então, a nossa correção, que foi do livro de língua portuguesa. Foi um texto, né? Um texto para a gente refletir muito sobre o destino do lixo. Vamos iniciar, então. Hora de conversar e escrever. O título do texto faz uma pergunta. Qual é? Por que o lixo é um problema de todos? Essa foi a pergunta do título do texto. E qual é a resposta? Simples, porque todo ser humano produz lixo. Vocês já perceberam na casa de vocês, quando vai juntar o lixo para colocar para fora, para o caminhão de lixo pegar, a quantidade de lixo que ele recolhe 3 vezes por semana? É muito lixo, não é mesmo? Quanto cada pessoa produz de lixo em média por ano? Uma pessoa possui, em média, 300 quilos de lixo. Em média, quer dizer, essa média pode aumentar, né? E no Brasil, quando se produz a cada dia? Quanto que o Brasil produz a cada dia? No Brasil, são cerca de 250 mil toneladas de lixo por dia. Meu Deus, é muita coisa. Olha aqui agora, leia. Somente o Brasil produz cerca de 250 mil toneladas de lixo por dia. Nessa frase, a expressão destacada indica que o Brasil, a expressão é cerca de, tá, gente? Ele produz mais de 250 mil toneladas de lixo por dia, menos de 250 mil toneladas por dia, aproximadamente em torno de 250 mil toneladas por dia ou exatamente 250 mil toneladas por dia. Aproximadamente. Por quê, gente? Por causa dessa expressão aqui, olha, cerca de. Esse valor pode ser aumentado ou diminuído. Que problemas descartar o lixo em lugar inadequado, como nas ruas, traz para todas as pessoas? A proliferação de animais que podem transmitir doenças como moscas, mosquitos, ratos, além de ser muito nojento, né, gente? O acúmulo de lixo impede o escoamento da água também, resultando em alagamentos e inundações. A gente pode observar sempre quando há período de chuva, o tanto de alagamento, né, na Tereza Cristina, lá, o tanto que aquele rio sobe, ele transborda. Por quê? Porque ele não comporta o escoamento da água por causa de lixo que é jogado ali dentro, colchão, sofá, os mais diversos tipos de descarte eles fazem dentro dos rios e nas ruas também. Por que não se deve queimar o lixo, gente? Porque a fumaça que o lixo produz é uma poluição atmosférica, é uma poluição do ar, então não se deve queimar o lixo. Por que os lixões também acabam sendo um problema? Porque o acúmulo nos lixões contamina o solo, a água que corre debaixo dele e, consequentemente, os rios também. Aqui em Belo Horizonte, uma vez teve um lugar que chamava Barraginha, que foram casas construídas lá, né, sem permissão, e esse lugar antigamente era um lixão. Então, houve um acidente no qual todas as casas caíram, queimaram, afundaram. Então, muitas pessoas ficaram sem moradia, vidas foram perdidas e perderam todos os seus imóveis, porque no lixão ali, o solo ficou ali, quantos anos que ficou? Então, o solo não comportou o excesso de peso das residências, né? De quem é a responsabilidade sobre o lixo produzido pelos habitantes em uma cidade? A responsabilidade é dos governantes.
Mas nós também temos responsabilidade sobre isso. Cada um tem que fazer sua parte. Releia a frase final do texto. Lembre-se de que a natureza leva muito tempo para decompor que nós hoje produzimos. Portanto, não custa dar uma mãozinha. Eu acredito que vocês já viram, né, nas aulas de ciências, alguns materiais e o tempo de decomposição desses materiais. Tem materiais, gente, que são datas indeterminadas. Então, a gente tem que estar atento a isso aí também. A quem o autor se dirige nessa passagem? E com que objetivo? Ele se dirige ao leitor para lembrar da sua responsabilidade como cidadão. Por isso que eu falei, a responsabilidade são dos governantes, mas nós, enquanto cidadãos, também somos responsáveis pelo descarte correto do lixo. O que significa a expressão destacada na imagem? Dar uma mãozinha. Ajudar, contribuir, colaborar, não é mesmo? A passagem chama atenção para o tempo de decomposição daquilo que se produz. Quanto tempo leva para se decompor, por exemplo, na natureza, o seu uniforme escolar? De 6 meses a 1 ano, a roupa. E o chiclete que você gosta de mascar? Gente, um pedacinho de chiclete, porque você pega o maior, vai chupando, tira o doce e fica mascando aquele pedacinho. Ele demora 5 anos. Agora imagina esses bilhões de habitantes que tem o mundo inteiro, a quantidade de chicletes a cada dia, né? Porque tem pessoas que não chupam um por dia, são vários. Então, gente, é um caso para a gente, né, pensar aí direitinho. Tava também assim, olha, hora de produzir um texto. O texto dá dicas de como como cada um de nós pode contribuir para a diminuição da produção de lixo. Leia cada uma e complete com exemplo que você pode fazer para colocá-los em prática no seu dia a dia. Pense 2 vezes antes de comprar algo que você tenha menos coisas para jogar fora. Por exemplo, um bom exemplo disso é comprar muitos lápis, muitas roupas, muitos sapatos, muitos brinquedos. Às vezes a pessoa nem está precisando disso, gente. Compra só porque a outra pessoa tem, só porque saiu um modelo novo. Aí fica juntando aquele tanto de coisa dentro de casa, fica sem lugar de colocar, depois joga fora, descarta de qualquer maneira. Dê outras finalidades a objetos que você normalmente descartaria. Por exemplo, recicle coisas que não usa mais. Faça artesanato com garrafas de vidro, garrafas PET, plante flores e folhagens em embalagens. Gente, eu já vi tanto de horta vertical feita com garrafa PET, onde são plantados cheiros verdes, flores e inúmeras outras plantas. Além de estar contribuindo com a natureza, é uma arte, fica muito bonito. Por fim, procure separar o lixo orgânico de papéis, vidros, metais, plásticos, porque estes materiais podem ser reciclados. Por exemplo, gente, lixo orgânico. Toda vez que eu descasco um legume, descasco uma fruta aqui onde eu moro, eu separo para enterrar esse lixo orgânico, porque ele funciona como adubo para a terra, um adubo para as plantas. Então, olha aqui, ao colocar o lixo para ser recolhido, separe as garrafas PETs, que você não quiser usar, porque tem muita gente que cata essas garrafas e vende, né? São os catadores de recicláveis. Para alguma pessoa que recicla esses materiais, assim como papelão e outras coisas, né? Principalmente, gente, quando for copo quebrado, algum vidro quebrado, embale corretamente para evitar que os garis se machuquem e se acidentam. Existem muitos casos de acidentes assim e não é uma coisa boa. Essa parte aqui de gramática eu coloquei lá de para casa, mas era só para vocês lerem. Por quê? Porque nós já estamos estudando os pronomes, né?
Então, vocês fazendo uma leitura, vocês estão mais preparados para a próxima atividade que eu vou deixar aqui. Leia o diálogo. Olá, eu sou a Ana. Como você se chama? Olá, eu sou o Pedro. Você sabia? Um ato de comunicação se realiza por meio de relações que se estabelecem entre um falante, um ouvinte e o assunto. Esses três elementos são, respectivamente, denominam-se a primeira pessoa, que é o falante, o ouvinte é a segunda e o assunto é a terceira pessoa. Assim, pelo diálogo acima, temos Ana na primeira pessoa, que é a falante. O ouvinte é o Pedro na segunda pessoa. E o assunto na terceira pessoa. As palavras destacadas, eu e você, são exemplos de pronomes pessoais. Nós já vimos aqui. Pronomes pessoais retos, oblíquos, pronomes possessivos, né? Eu já antecipei aqui um pouco para vocês. Veja como funciona. Aqui tem a primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do singular, segunda do plural, terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural dos pronomes pessoais retos e oblíquos. Eu também já dei uma videoaula anterior com essa lista de pronomes. Então, sempre que vocês forem fazer alguma atividade, voltem e consultem. Combinado? Hoje, gente, a nossa videoaula, né, a correção da nossa videoaula encerrou por aqui. Agora nós vamos retomar conteúdos anteriores que nós já estudamos, porque não adianta eu ir passando conteúdo todo dia sem saber se vocês realmente estão aprendendo. Por isso que eu gosto dessa prática de retomar conteúdos. Vocês já me conhecem e sabem disso, né? Mariana era uma menina muito esperta. Em que grau do adjetivo está? No absoluto sintético ou analítico? O analítico vai ter sempre duas palavras, olha, um advérbio e um adjetivo. Então, absoluto analítico. Absoluto sintético tem apenas o adjetivo, olha, quentíssimo. Absoluto analítico, muito bem a matéria. Absoluto sintético, popularíssimo. Tem um amiguíssimo de infância, absoluto sintética. Amiguíssimo é uma forma correta, mas para a gente falar uma linguagem, né, mais adequada a um estudante de quinto ano, a gente fala amicíssimo. Fica mais chique, né? Bernardo é um cão muito fiel, é absoluto analítico. Se fosse absoluto sintético, seria Bernardo é um cão fidelíssimo. Aqui, gente, nós temos uns outros para a gente sobrecomuns, comum de dois gêneros ou epiceno. Eu coloquei aqui do lado porque o espaço aqui estava meio pequeno. Colega, comum de dois gêneros, porque eu posso falar o colega, a colega. Artista também, eu posso falar o artista, a artista. Agora, criança, há apenas uma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Então, é sobrecomum. Cobra, tatu são epicenos, porque são nome de animais, e a gente usa fêmeo ou macho para designar o sexo. Criatura também é sobrecomum. A criatura, para eu saber o sexo, eu vou ter que olhar. Jovem é comum de dois gêneros, o jovem, a jovem. Repórter é sobrecomum, o repórter. Aqui, olha, sobrecomum. A vítima, a pessoa, comum de dois gêneros, o gerente, a gerente, e epiceno, tubarão e jacaré. Fiz a numeração aqui, ó. A frase o colega é legal e divertido, a palavra colega é comum de dois gêneros, porque a gente pode falar o colega e a colega. A frase a imigrante é bonita, a palavra imigrante é em comum de dois gêneros. Eu posso falar a imigrante ou imigrante. Aqui, gente, tem algumas frases
sempre na letra A tem duas frases, na B até na G, são duas frases. Uma frase está totalmente correta e a outra frase tem palavra errada. Nós estamos falando aqui, retomando o uso do H. Então, a primeira frase, olha aqui. Será que ela está toda certa? Ou é a segunda? Olha a terceira. Observem essa aqui, ó. Não estou lendo, estou passando o cursor para vocês observarem. Tá vendo? Olha, né? Acharam muitos erros por aí? Deu para perceber alguns erros? Muitos, não é mesmo? Então, vamos ver. Na primeira, fiquei com hepatite e fui parar no hospital. Ela é a certa porque o hospital é com H e aqui não tem. Aqui a primeira está errada, porque histórias é com H e heróis também com H. Então, a segunda que é a certa. Na letra C, a primeira é errada, porque a palavra horta possui H. Na letra D, a primeira frase é certa, porque aqui a homenagem é com H e é só a homenagem que estava aqui. Na letra E, quando chegou à lanchonete, o homem é com H, pediu 2 hambúrgueres. Hambúrgueres também é com H. Na letra F, cheguei ao local e fui dormir de mau humor. É a primeira que está certa, porque a segunda, o humor está sem a letra H. Na letra G, deve haver higiene. Olha aqui, primeiro que higiene nem tem acento. Se fosse higiênico, teria. Nos locais de estudo. Então, aqui, olha, a segunda que é a certa, porque higiene é com a letra H. Essa atividade que eu estou deixando aqui, gente, não é para a nossa próxima videoaula. Combinado? É uma atividade que eu vou fazer a correção dia 5 de agosto, semana que vem. Nessa atividade estão todos os conteúdos que nós já estudamos. Vocês podem retornar os vídeos, né, que vocês têm aí no canal do Colégio Emaús. Vocês podem, muitos copiaram no caderno os exemplos, né? Vocês podem olhar o livro, mas nos vídeos também tem. Vocês vão falar o que é e dar um exemplo de cada para mim, combinado? Caprichem, porque pode ser que a gente vá marcar um dia para pegar esses cadernos também. O que são dígrafos? Dê um exemplo de cada palavra com um dígrafo. O que são substantivos comuns? Um exemplo também. Concretos, também exemplo. Simples, também exemplo. Compostos, primitivos, derivados. Vocês vão falar o que são e dar um exemplo. Sobrecomuns, comum de 2 gêneros e epiceno. Vocês vão definir, né? Falar o que são e cada um vocês vão dar um exemplo. Explique os graus dos adjetivos e dê exemplos. Comparativo de igualdade, inferioridade e superioridade. Também tem no livro de vocês. Quais são os pronomes pessoais retos e oblíquos? Aqui tem no livro de vocês também. E quando devemos usá-los? Eu dei vários exemplos, né? Vocês podem consultar, vocês têm essa liberdade de retornar o vídeo, de pausar, para fazer sua pesquisa direitinho. Combinado? Então, hoje nossa aula fica por aqui. Para a próxima videoaula, eu estou deixando 4 páginas do livro de português de vocês. 78, 79, 80 e 81. Vou voltar aqui só para reafirmar que essa atividade não é para a próxima videoaula. Está escrito lá em cima amarelo. Combinado? Então, para a próxima videoaula são essas atividades aqui, ó. 78, 79, 80 e 81. Então, gente, que Deus te cuide, te guarde, te proteja, onde quer que você esteja. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até a nossa próxima videoaula. E lembre-se,
juntos no caminho certo.